Vamos falar do tempo? Hoje, dia 1º de setembro, né? Estamos iniciando mais um mês, mas ainda é inverno, pelo menos até o dia 21. Depois começa a primavera, que é uma estação linda, maravilhosa e marcada também pelas chuvas. E o tempo tá maluco, né, gente? Tá maluco. Eu confesso que todos os dias antes de sair de casa eu confiro ali a previsão, porque apesar de ser inverno, não está tendo ali uma constância, uma regularidade nas temperaturas. Tem dia que está um calorão, que a gente pensa que é verão, outro dia está friozinho, hoje mesmo está marcando aí 16, 17 graus, está um pouquinho, né, está friozinho. Mas o que mais está chamando a atenção é a secura. A umidade relativa do ar está bem baixa, mas bem baixa porque não tem chovido. E aí os produtores rurais perguntam, quando é que chove? A dona de casa pergunta, quando é que chove? A gente não está aguentando mais a poeira aqui em casa. Vamos conversar com o Vinícius Lemos, que ele vai trazer todas as informações para a gente. Ele está lá na Universidade Federal de Uberlândia e vai conversar agora com o climatologista, porque a gente quer saber, Vinícius, por favor, vai ter chuva? Setembro, teremos chuva, Vinícius? Olha, eu até fiquei surpreso, porque segundo o Paulo, que está aqui com a gente, nesse mês a gente ainda deve ter chuva, mas lá para o fim do mês. Calma que ainda tem algumas semanas pela frente, Paulo. Setembro, nesse mês de setembro a gente pode ter chuva. Não é aquela chuva, mas pelo menos dá uma umidificada nesse ar seco, né? Bom dia. Sim, bom dia a todos. Setembro é um mês muito especial em termos climáticos para a gente, né? Setembro ele marca esse auge do período seco, mas também marca o retorno do período chuvoso, que costuma acontecer a partir do dia 20 de setembro. Nós começamos a ter uma maior aumento de nebulosidade e algumas pancadas de chuvas em pontos isolados. Lembramos também que o mês de setembro ocorre também baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no meio da tarde. Setembro também é um mês que venta muito, né? Nós temos muito material particular em suspensão, temos também muitas queimadas na região, isso gera na atmosfera um excesso de fuligem que compromete muito a qualidade do ar. Ô Paulo, a gente tem essa questão do ar muito seco e o ano passado, no ano anterior, a gente sempre tem aquela tempestade de poeira que deixa o céu vermelho aqui, seja aqui em Uberlândia, aqui na região. Quer dizer, isso depende também das condições do solo, das condições da região, da zona rural. Não é certeza que vai ter, mas é comum que tenha, né? Justamente por conta desse vento todo aqui. Sim, setembro, né, normalmente os agricultores, produtores rurais estão preparando o solo para o plantio. Então nós temos muito solo exposto na atmosfera, nós chamamos isso de erosão eólica. Quando o solo está protegido de cobertura vegetal viva ou morta, nós não temos esse material particular em suspensão. Mas a chegada das massas de ar, as frentes frias, costumam levantar esse material particular em direção à atmosfera. Então, setembro é comum essas nuvens de poeira, né, causado pelo avanço dessas massas de ar e também pelo solo exposto em contato com o ar. Existe uma expectativa de chuvas alta, uma expectativa na verdade, de chuvas um pouco mais baixa. Como é que está isso? O que você pode dizer de expectativa? Lógico, isso não é algo certeiro, mas uma expectativa de como vai ser a chuva para os próximos meses? Então, o prognóstico desse ano diz que nós estamos dentro da normal climática esperada para a região. Algumas pancadas leves de chuva no final de setembro e já no início de outubro, chuvas mais abundantes a partir da segunda quinzena de outubro. Nós não temos nenhuma expectativa de alguma anomalia, igual aconteceu nos anos anteriores, nós tivemos baixos índices de precipitação. Então, para esse ano, a tendência é que nós tenhamos um ano mais tranquilo em termos de precipitação aqui na nossa região. Paulo, agora, nesse momento, a gente está aqui sofrendo com vento e com friozinho. Só que de tarde o pessoal sofre com calor. O que explica essa amplitude toda? Então, essa amplitude toda tem uma relação direta com o baixo índice de umidade relativa do ar. A água na atmosfera ela é um excelente estabilizante térmico. Quanto mais úmido, menor a variação da temperatura. Se vocês perceberem bem, em janeiro, fevereiro, a umidade relativa está elevada. É calor durante a madrugada e calor durante o meio da tarde. Mas durante os meses secos, nós não temos água para armazenar o calor durante o dia e liberar esse calor durante a noite. Então, durante setembro, início de outubro, ou seja, madrugadas mais geladas e meio da tarde com temperaturas mais abundantes. E tem uma relação direta também com a radiação. Lembramos que o mês de setembro é o mês que nós temos o maior período de brilho solar. São 10 horas e 12 minutos de brilho solar, somada à ausência de nebulosidade e também essa radiação direta que atinge aqui nossa região. A gente vai ter um período muito quente aí nos próximos meses, a gente está saindo desse friozinho aqui de Uberlândia, que
na verdade esse ano veio em maio, né? A gente vai ter um período muito quente nos próximos meses? Sim. Mês de outubro é o mês que nós estamos a maiores temperaturas, né? Essa radiação direta, a temperatura tende a subir muito no mês de outubro. Outubro e janeiro são os meses mais quentes que nós temos. Mas lembramos que outubro, apesar de ser quente, principalmente na primeira quinzena, costuma chegar já essas massas de ar frias a partir da segunda quinzena de outubro e produzir precipitações. Ou seja, por um lado nós temos temperaturas elevadas, mas nós temos um certo alívio com o retorno do período chuvoso. Bom, chuva mesmo, aquela chuva boa, outubro, mas agora a gente já começa a sentir esses efeitos. Sim, esses efeitos, a partir do final do mês de setembro, já começamos a sentir esse efeito, já começa uma pequena mudança na paisagem, mas são chuvas não é muito abundantes não, são chuvas um pouco mais escassas, pancada de chuvas em pontos isolados, chove alguns pontos no Triângulo Mineiro e outros podem não chover, ou seja, setembro já começa a marcar esse retorno do período chuvoso de forma gradativa, a temperatura vai aumentar, a umidade começa a melhorar a partir do dia 20 de setembro, mas chuva boa, aquela que modifica a paisagem, só a partir do mês de outubro. Bom, a Miri quer falar conosco aqui, Miri. Pode fazer a pergunta aqui que eu passo para o Paulo. Manda aí. Eu quero fazer a pergunta, mas antes, só dizer que eu sou uma pessoa otimista e eu prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio. Então, só de saber que tem luz no final do túnel, que vai ter uma chuvinha, mesmo que moderada, eu já fico feliz. A pergunta que eu quero fazer para ele é bem rapidinho, é o seguinte. A Europa marcou temperaturas assim altíssimas no verão, né? A gente está vendo o sufoco que as pessoas passaram. O nosso verão promete algo do tipo ou ainda é muito cedo para se falar nisso, Vinícius? Vamos perguntar aqui para ele. Paulo, Europa sofreu com uma onda de calor muito forte. A gente pode passar por algo anormal, um calor muito forte aqui nos próximos meses, também aqui na nossa região? Então, as nossas condições meteorológicas são muito diferentes da Europa, principalmente aqui na nossa região. Nós estamos na latitude de 18 graus, nós estamos em ambiente de clima tropical. Ou seja, nós temos duas estações muito bem definidas, um verão mais quente e chuvoso, um inverno mais ameno, com temperaturas baixas, porém com baixos índices de precipitação. Já a Europa já tem uma condição totalmente diferente, é um ambiente de clima temperado. E nesse tipo de ambiente, quando nós temos essas massas de ar quente, nessas ondas de calor que atingem a região, nós acabamos registrando esses extremos climáticos. Temperatura próxima aos 38, 39 graus, 40 graus, é algo que a gente registra na nossa região em casos muito excepcionais. Previsibilidade para isso acontecer aqui, nós não temos na história recente, algo que se compara a isso que ocorre na Europa. Principalmente porque nós estávamos um pouquinho mais próximo do Equador. Sofremos muito o efeito dessa umidade do ar, dessa linha de nebulosidade que circula o Equador. Então, nossa condição é um pouco diferente daquilo que ocorre na Europa, que tem essa parte do clima já temperado, um pouquinho mais ao sul, o clima mediterrâneo, que ajuda muito nessa condição meteorológica desses termos climáticos na Europa. Olha, Paulo, ainda bem que não vai fazer esse calorão todo, porque apesar de eu gostar bastante aqui do nosso clima, calor me faz mal, prefiro um friozinho, ainda que agora o vento esteja castigando o pessoal aqui. A gente volta com você, Miri. Eu também prefiro o friozinho. Muito obrigada, Vinícius, pela informação e muito obrigada ao professor Paulo aí, pela disponibilidade de nos atender.